Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Scantevo. Para você, importa tanto assim o nível, ou seja, a liga, a divisão do campeonato ali, do jogo que você vai fazer uma operação? Essa é uma questão bastante pertinente nesse mercado. Eu vejo muita gente trabalhando somente em jogos de primeira divisão, então eu resolvi fazer um vídeo mostrando que não é bem assim, não precisa levar a ferro e fogo esse negócio de só vou fazer operação em jogos de alto nível. Afinal, o que é alto nível para mercado de escanteio? É totalmente diferente de alto nível para mercado de gol, por exemplo. Então vamos para a tela que eu quero ilustrar tudo que eu penso sobre isso. Quando a gente está começando a operar no mercado de escanteios, a gente resolve atirar para todos os lados. Então são entradas assim, meio que sem muita análise, sem pensar muito, sem muito embasamento. A gente não sabe exatamente onde que está pisando, tem um pouquinho de sorte, um pouquinho de análise, às vezes mais sorte do que análise. E com o tempo a gente vê que isso não funciona. A gente realmente precisa analisar as partidas, os campeonatos, antes de fazer uma entrada. Então, nesse mercado, muita gente fica mascarando os heads, né? Como se não errasse nunca. E não. O que a gente precisa é acertar mais do que errar. Então, eu vou até deixar uma dica de vídeo aí na descrição, onde eu falo sobre taxa de acertos, beleza? Então, vamos para a tela aqui. Aqui eu tenho Brasileirão Série A, isso aqui são os dados, né, de 2020, tá? Aqui está organizado por ordem alfabética, então eu vou organizar aqui por quantidade, né, por média de escanteios por jogo. Então aqui, ó, em 2020, ó, jogos envolvendo o Atlético Goianiense, né, teve de média aí, ó, 11,7 escanteios, ou seja, muito escanteio. Lá no curso, eu falei várias vezes sobre o Atlético Mineiro, que era um time que eu estava acompanhando durante a gravação do curso, naquele período, tá? E aqui vai ficar até legal para você entender, você que é aluno, para entender mais ainda, e você que não é aluno, quando for, vai compreender melhor tudo que está acontecendo lá dentro da aula do curso lá, né? Então aqui, ó, Atlético Goianiense, beleza. Botafogo, jogos envolvendo o Botafogo, mais de 11 escanteios. Jogos envolvendo o Bahia, mais de 11 escanteios. Então a gente tem aqui uma média muito alta, né, no Brasileirão Série A. Então, ó, média de 11, 11, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Tá vendo? Tem muita coisa aqui acima de 10, né? 9,9. Então, enfim, mais de 9,5, quase tudo aqui, né? Muita coisa. Só daqui para baixo que não. Então o futebol brasileiro, a Série A, tem muito escanteio, tem bastante escanteio. Então aqui já vale a gente lembrar que é interessante você acompanhar um campeonato, se você achar muito trabalhoso acompanhar um time, por exemplo. Mas acompanhar um campeonato é bem legal. Eu, particularmente, gosto muito de acompanhar, de assistir mesmo e analisar a Série B, inclusive. E aqui é algo totalmente subjetivo, a gente tem que fazer o que faz mais sentido para cada um, né? Mas ao meu ver, né, na Série B, a gente tem jogos ali muito disputados, porque tem gente não querendo descer e gente querendo subir, né? Na Série A a gente vê mais gente não querendo descer. Ah, mas quem está lá em cima está brigando por isso, por aquilo. Mas eu penso que essa vontade desses times da Série A em conseguir uma vaga para isso, vaga para aquilo, não se compara à sede, né, do pessoal que está na Série B de subir para A, né, e aquele desespero para não cair para C também, né? Então eu gosto muito da Série B, tá? Fica a dica aí para quem também achar que faz sentido isso. Então, na Série A aqui, ó, muitos escanteios, beleza? Porém, aqui é uma média envolvendo os times, independente se eles são mandantes ou visitantes. E aí aqui mais abaixo a gente tem uma observação, ó. Então assim, ó, quais são os times que mais têm escanteio, né, a favor? Então aqui, ó, Atlético Mineiro,
tá vendo? Ele terminou o campeonato com mais escanteios. Conforme eu estava vendo lá, o campeonato estava na metade ainda, eu estava gravando o curso, né? Então, assim, era um time que conseguia muito escanteio. Aqui a gente está falando 6,5, mas só para ele, ou seja, escanteio a favor, né? E depois vem aqui, ó, Bragantino conseguia muito, Atlético Goianiense também, Corinthians também, Bahia, Flamengo, enfim. E aqui segue, né? E aí a gente vê aqui que escanteios contra, a gente viu o Goiás, que tinha muito escanteio contra, ó, mais de 7, Sport Recife, Curitiba, Botafogo. Então, assim, os times que estavam mais lá embaixo, eles sofriam muitos escanteios contra, né? E aqui a gente consegue cruzar algumas informações. Por exemplo, o Atlético, que conseguia muito escanteio, ele era um dos times que tinha menos escanteio contra, ó, 3,5, tá? Então, esse tipo de análise a gente tem que fazer. Não tem como fugir disso aqui. Porque fica muito interessante quando você acompanha, quando você vê a média dos times, você começa a analisar o confronto, e a gente tem ferramenta para isso nesse mercado, né? Então, se aqui está falando que, vamos ver aqui a média, né, do Atlético Mineiro, no caso, aqui, ó, é 10, então a gente tem que saber assim, o porquê que é 10 em jogos envolvendo o Atlético. É porque ele mandando a média um pouco mais de 6, né? Escanteio a favor para ele é um pouco mais de 6, e escanteio contra é um pouco mais de 3. Então, é importante saber isso, para a hora que você for operar, você considerar tudo isso, tá? Então, eu vou deixar até um exemplo aqui, depois de eu passar as outras tabelas aqui, que você vai entender bem melhor isso aqui. Então, eu vou passar rapidinho, só para não ficar muito chato, ó. Na série B, né, B de bola, a gente tem altas médias aqui também, ó, mais de 11, 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 8, tá vendo? Ó, é muita coisa, é uma média muito alta, tá? E aqui a gente tem também, então, na Série B, né, quem tinha aí mais escanteios a favor, né, era o Cruzeiro, com a média aí de mais de 6, depois o Náutico, depois o América Mineiro, etc. E depois, escanteios contra, a gente tem a tabela aqui, então o Oeste tomava muito escanteio, o Avaí também, Brasil de Pelotas, enfim, times que estavam, alguns dos times que estavam mais ali embaixo sofriam muitos escanteios. Então, quando você começa a cruzar esses confrontos de time que tem muito escanteio a favor contra time que tem muito escanteio contra, a tendência é de ter muito escanteio, tá? Essa é uma dica que eu tenho para dar também. Na Série C, vou pôr a média aqui também, ó, 11, 10, 10, 10, 10, 9, uma média alta também, quase tudo mais que 9 aqui, né? Bem alto mesmo. Então aqui média a favor, o time que mais tinha escanteio a favor, Botafogo da Paraíba, média de mais de 6, né? Escanteio contra, quem tomava mais escanteio aqui no caso era o Londrina, depois Imperatriz, enfim, né? Mesmas informações aí. Série D tem muito mais time, né? Então fica complicado você colocar a média, porque às vezes o time jogou, por exemplo, esse time aqui jogou 2 partidas, né? Então a média é de 15, mas aí você tem que tomar cuidado. Então aqui eu costumo ver pela quantidade de partidas, né? Então pegando os times que mais jogaram aqui, ó, 24 partidas, 20, 18, por exemplo, ó, tudo, ó, 9, 14, 9, 10, 9, 10, 11, quase 9, 10, 10, 10, 10. Então, beleza, você vê que times que jogaram bastante nesse campeonato aqui, a média de escanteio é muito alta também, tudo mais do que 9 praticamente, né? Bem interessante. Então, aqui no caso da Copa do Brasil, é complicado também por causa da quantidade de jogos, né? Uns times jogaram mais, outros menos, enfim. Mas mesma coisa, colocando aqui, considerando os times que mais jogaram, as médias aqui, ó, quase 9, né? 10, 9, quase 9, 9, 10, 9,5, 10, 10, quase 9, enfim. Média alta também. Então você vê que no Brasil, Série A, B, C, D, e a gente coloca aqui Copa do Brasil também, né? Tá tudo aí na faixa de 10, mais ou menos. É uma média excelente, só que a gente está falando dessa média para vários times, mais da metade dos times ali, por exemplo, na Série A aqui, né? Todo mundo com mais de 9 ali, ó, tá vendo? Ó? De 10 para cima aqui, ó, daqui para cima tudo 10, 10, 10, 11, tá vendo? É uma média muito alta, né? Isso que eu quero dizer.
Por que eu estou passando tudo isso aqui pelo Brasil, né? Porque muita gente fala, eu vou só em futebol de altíssimo nível, etc. Então eu peguei, por exemplo, aqui, o Campeonato Espanhol, La Liga, né? Então, pô, onde tem Barça, onde tem Real Madrid, então vamos ver aqui as médias, ó. Olha aqui, a média mais alta é a do Barcelona, ó, não chega a 10, e é a mais alta da tabela, tá? Então aqui, ó, não chega a 10, 9, 9, 9, aqui já começa a cair para 8, 8, 8, 8, 8, 8. Então você vê que o futebol brasileiro, ele tem muito escanteio, né? Eu vou fazer um outro vídeo falando de outros campeonatos, então, por exemplo, italiano, francês, alemão e por aí vai, né? Mas aqui é um exemplo bem prático, porque a gente está acostumado a ver os times do Brasil, está acostumado a falar de Barcelona, Real Madrid, etc. E é importante a gente entender isso, né? Que às vezes num futebol de Série C, Série D, a gente tem mais escanteio, é um mercado muito melhor do que uma primeira divisão do Campeonato Espanhol. É muito importante a gente ter essa consciência, né? Então aqui a gente vê, por exemplo, que quem consegue mais escanteio lá fora, o Barcelona, depois vem o Real Madrid, e aí escanteio contra quem toma mais escanteio lá, esse Real Valladolid, o Alavés, Valência, etc. Então tudo isso é muito importante para a hora da gente cruzar informação e dado de partida, né? Então só antes de dar o último exemplo aí, para encerrar o vídeo, é o seguinte, ó, Brasil Série A, 54% das vezes tem mais do que 9,5 escanteio, ou seja, 10, né? 54% das vezes. A Série B, 51%. A Série C, 53%. A Série D, deixa eu ver se isso aqui vai ter, tem 56%. Ou seja, mais de 50% das vezes tem 10 escanteios, tem mais de 9,5, né, no futebol nacional, e eu peguei aqui 4 divisões, né? A gente tem aqui a Copa do Brasil também, vamos ver se tem aqui embaixo, 53%. Então o futebol nacional no geral costuma ter aí mais de 9,5, 10 escanteios, tá? Isso é um dado muito interessante, por quê? Você pega uma La Liga, por exemplo, ó, mais de 9,5 escanteios lá é 36%, é quase a metade, né? Tipo, enfim, é um número muito abaixo, né? Exagerei aqui, quase a metade, mas enfim, né? Mas de 36 para 54, 55%, poxa vida, né? Uma diferença muito grande. Então tem que tomar muito cuidado com esse negócio de só vou em primeira divisão disso, daquilo, porque muitas vezes você vai lá num Barcelona e sei lá quem e perde. E aí você vem aqui, não vou ser polêmico, né? Vem algum time aqui de Série C, Série D, e o time vai lá e te paga em escanteio tranquilamente, né? É preciso saber cruzar essas informações. Por que eu estou batendo nessa tecla? Um exemplo bem legal, né, que eu lembrei e deixei até salvo aqui para gravar nesse vídeo, foi o jogo Goiás e Atlético Mineiro, né? Esse jogo aqui foi na época que eu estava gravando o curso também, né? E o que aconteceu nessa partida aqui? Era um jogo que estava, quer ver, ó, tava 1-0 para o Goiás, né? Aí começou a dar Atlético sem parar e acabou o jogo aí com 8 escanteios pro Atlético, né? E 1 para o Goiás. Como é que eu acompanhei aqui no Corner Pro, por exemplo, né? Então, ó, só tinha pressão do Atlético Mineiro nessa partida. Como é que no final ali eu não ia fazer uma operação para escanteio com o time pressionando assim, sendo que o Atlético Mineiro é o time que conseguiu, né? Estava conseguindo mais escanteios, né? A favor, né? E os jogos envolvendo o Atlético também tinham uma média excelente de escanteio. Como é que eu não faria uma operação ali, né? E aí, ó, você pode ver aqui, ó, quem entrou para 2 cantos antes dos 80 ali, ó, pegou aqui, ó, 1, 2, tá tranquilo. Quem entrou no asiático, protegeu aqui, ganhou aqui. Quem entrou para o último canto, ganhou aqui. Quem entrou para o último canto e mais D, fez alguma combinação ali para ganhar mais dinheiro, teve 2 cantos, né? Depois do último, o último e mais um. Então, assim, por que tanta certeza assim de entrar, né? Por causa de contexto. A gente não está falando só que era um time lá de cima da tabela contra um time de baixo da tabela. Mas a gente está falando de um time que conseguia muitos escanteios a favor. Então, no caso aqui, ó, a média dele era mais que 6,5, ele conseguiu lá 8, né?
contra o time que tomava uma grande quantidade de escanteio, uma média mais de 7. Quantos que teve lá? Teve 8 escanteios contra ele, né? Então, quando a gente usa o contexto, usa a análise, usa a tabela, cruza essas informações, fica tudo mais tranquilo, né? Então, por exemplo, aqui ó, que está tudo em vermelho é visitante. Só para você ver aqui, para quem nunca viu esse gráfico, né? Quando a gente tem um mandante aqui é verde. Então, nesse jogo aqui nem teve, só deu Atlético Mineiro, né? O gol foi bem no comecinho aqui, ó, aos 28 minutos. Mais o contexto dessa partida. Então, nessa partida aqui, o que aconteceu? Ó? O Atlético se complicou, tal. O clube perdeu por 1-0 e desperdiçou a chance de encostar na liderança, tal. Ele ficou com 60 pontos, ficou a 5 pontos do Inter, né? Aqui, ó, 5 pontos do Inter. Ou seja, o Atlético queria e precisava muito ganhar essa partida, principalmente por quê? Porque depois o Atlético e o Inter, né? O Inter não ganhou, ele não disparou, então era uma chance realmente do Atlético ter colado ali no Inter, que se eu não me engano era o líder naquele momento ali, tá? Então, essa é a dica que eu tinha para dar com esse vídeo, para você analisar tabela, analisar time, analisar o confronto. Então, é um time que tem muito escanteio a favor contra um time que tem muito escanteio contra? Pô, então é bem propício, né? Então, começa a analisar isso, porque por um fator ou por outro, né, a chance, a tendência da média se manter é muito grande. Então, nesse mercado, heads acontecem sim, mas a gente lida com amostragem, ou seja, com média, com a maioria das vezes, com mais acertado que errar. É isso que é importante. Então não se baseie simplesmente em um número aqui e outro ali. Faça a sua análise e faça a operação que mais fizer sentido para você. Claro, em cima de uma análise que você fez para aquela partida, para aquela operação de acordo com a sua estratégia. É muito diferente operar para um canto, para 2, é completamente diferente o tipo de pensamento. Então, evita ficar refém de grupo VIP e venha aprender a analisar a partida comigo, tanto ao vivo, quanto esse tipo de informação, esse tipo de contexto pré-live, se você é do perfil que gosta de fazer uma entrada ali antes do jogo começar. Beleza? Então, espero você na área de membros, assiste lá a prévia, é grátis, e qualquer dúvida, posta aí nos comentários, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.